dizendo: andate, inspecionate o país de Jericó. Così esse andaram e entraram em casa de uma prostituta, chamada Raabe, e lá alojaram-no. A coisa foi referida ao rei de Jericó e lhe fu detto: ecco, algum dei figli di Israele sono venuti questa notte, perché sono venuta a explorar tutto il paese. Ma la donna prese 2 uomini e li nascose. Poi disse: è vero, quell'uomo si sono venuto da me, ma non sapevo dove fossero. Ao momento em cui se chiudeva la porta della città, quando era buio, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non lo so, inseguiteli subito perché li potete raggiungere. Essa invece lhe aveva fatto salire sul tetto e lhe aveva nascosto tra gli steli del lino che aveva disteso sul letto. Essi allora li inseguiram sulla strada del Giordano vesibandi, e non appena li inseguiram foram usciti, la porta fu chiusa. Ora, prima che gli spie si adormecero, Raabe salì da loro sul tetto e disse a quell'uomo: io so che l'Eterno vi ho dato il paese, che il terrore di voi è caduto su di noi, e che tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a voi. Adesso andiamo lá del 6 versículo 17. La città sarà votata all'esterminio, essa e tutto ciò che in essa. Soltanto Raabe, la prostituta, avrà salvato la vita. Lei e tutti quelli che sono in casa con lei, perché nascose i mensaggieri che noi avevamo inviato. Versículo 25. Mas Josué achou em vida Raabe, la prostituta, la família de seu padre e tudo ciò que lhe apparteneva. Così essa ha dimorato in mezzo di Israele fino al giorno d'oggi, perché aveva nascosto i mensaggieri che Josué aveva mandato a esplorare Jericó. Amém? Glória a Dio. Glória. Bene, questa parola è una parola che viene di incontro a tutte le persone che magari non si trovano qui. Viene di incontro a tutte le persone che si trovano qui. Hoje falerò di una cosa molto importante, che la fede nasce nel cuore de que veramente crede em Deus. Amém. Ci sono tanta gente que se trova dentro da riqueza que não ama fé. E ci sono tanta gente que não se trova na riqueza e que ama a fé. Parlerò della fede di questa prostituta chiamata Raabe. Questa parola sicuramente parla con me, parla con te. Perché in tutta questi anni servindo il Signore, já ho visto di tutto, ho visto già situazioni che se all'occhio umano, nel mio contesto naturale, io non credevo in miracolo. Io ho visto il miracolo succedere davanti ai miei occhi. Situazioni di persone che tante volte io dicevo a me stesso: ma sarà che è possibile? Io come pastore? E pouco dopo ho visto situazioni cambiate di un momento all'altro. Bene, nella Bibbia tu troverai tanta
servo de Dio, che è stato usato da Dio e che aveva una professione. Per esempio, Davide era un pastore, aveva una professione, no? Pastor de Betel. Neemia, livro de Neemia, Neemia era um construtor. Isaías era um profeta, Pedro era um pescador, Giuseppe era um farinhame, Paulo era um construtor de tenda, não? Lídia era uma comediante de pólvora. Quindi, dentro da Bíblia, ci sono tante persone che lavoravano, no? Aveva un lavoro, uma professione. Tu lo sai che o lavoro é um dono de Deus? Deus ama uma pessoa que lavora. Perciò que é escrito provérbio. Provérbio é um provérbio que condena na pregrícia. A pregrícia é qualquer coisa que Deus odia na pregrícia. São pessoas que cercam um lavoro, mas não vão lavorar. É assim que funciona, não? São pessoas que cercam um lavoro, mas quando trocam o lavoro, não, isso não é per me. Estou esperando coisa que Deus chegue per me, mas não está embrulhando, porque não vou elaborar realmente. Não é habituado a elaborar. Amém? É assim. E vai meter tanto homem que aveva uma professione. E a Bíblia não fa mistério sobre a ocupação de questa donna. O mistério de questa donna era da prostituição. Lei lavorava de prostituta. Lei lavorava de prostituta. Mas o nome de questa donna é rimasto sigilado lì nella storia bíblica, la prostituta. La Bíblia nomina la prostituta Raabe per 5 volte. In tutto 5 volte la Bíblia nomina la prostituta Raabe. Tanto é que no livro de Hebreu 1, de 31, diz que perfetti Raabe la prostituta non perì con gli increduli. Cioè, Jericó era uma città incrédula, ateo, não credeva em Deus, era pagana. Era pagana. E a Bíblia racconta la Bíblia racconta la fede e la opera della prostituta Raabe. Ebrei, Giacomo, Mateus, tu trovarás ali. Sembra que Deus não voleva que nessuno dimenticasse que Raabe era uma prostituta. Perché poteva nominar, soltanto nominava sempre a prostituta Raabe. Em hebraico, se dá o nome de Zaná, cioè uma dona que pratica um ato sessual perdenado. Eu posso imaginar que Raabe, a prostituta, havia desistido de haver uma esperança de um cambiamento de vida. Eu posso imaginar que aquela dona era uma dona frustrada que não havia até esperança de haver um cambiamento de vida. A Bíblia não racconta detalhadamente a respeito de questa donna. Quello che racconta è che lei abitava in Gerico,
vicino ao muro della città, da porta. E evidentemente era muito conosciuta em quella città, tanto que se tu veder bem, lá nei 2:1, tu vedrai che gli spii trovarono subito la casa della prostituta, perché era conosciuta. O re já conosceva muito bem, perché tutto ciò che lei faceva, quello che lei praticava, era conosciuta nella città. Era uma donna conosciuta. Em Tiago, nel livro de Tiago 2:26, diz que il corpo senza o espírito é morto, così anche la fede senza le opere é morta. Não sabemos o contexto familiar de questa donna. Que tipo de religione? Como estava criada? E qual é estado a situação, o motivo que portou quella donna a nascondere quel tuo spirito? Eu credo que seguramente estado uma dona que escutou muito a história de Israel, perché dopo que Israel hai vinto o faraó e Egito, a notícia é esparsa. O Deus de Israel era conosciuto em ogni parte, anche se loro não conosceva questo Dio, a história greca era conosciuta. O Deus de Israel, o Deus degli ebrei, estava dentro de uma cidade pagana, fazendo que coisa? Que coisa Deus andava a fazer pelo país que estava per essere distrutto? Deus andava per Raabe. Deus entrou dentro de Jericó, mandou os seus 2 espias dentro da casa de quella prostituta, perché Dio conosceva la fede e le opere della prostituta Raabe. Io como credente, eu como pastor, eu não posso provar, eu não posso fazer dele leado quello que sono com parole. Eu devo apresentar a minha imagem, a minha pessoa, o meu comportamento entre gli altri, loro giudicheranno chi sono io. Sono le persone che giudicano noi e non noi a se stesso. É a tua família que giudica a te. É tuo filho que giudica a te. Se tu sei ou não uma pessoa de fé, de boa opera. Tinha um álbero a casa minha de albicocca, dá muito fruto, é frutífero. É um albero benedetto. 2 anni fa mi è venuto in testa de talhar. Nel tempo que está sentindo, e fiori, era fiorito l'albero. Mi è venuto in mente di tagliare i rami, tutti i rami. O albero per 2 anni non è dato frutto. 2. Ano scorso è dato 5 a 6 albicocca. Calma, amiga.
perché hoje é o compleanno suo. Passa, Luca. Passa, Luca, ti vedo. E questo anno, o albero de albicocca é dado 2 voltas de pelo, de quello que dava prima. É pelo. É um albero que não tinha posto pelo xerpio albicocca. Um albero grande. E questo anno raccoglierò tanta albicocca. Questo vuol dire che cosa? Che non esistono situazioni difficili per Dio. Amen. Uma volta sono stata invitata ad andare nella casa di una stregona. Era muito conosciuta e crudele quella donna. Era uma donna perversa, cativa. E um giorno mi è fatto un invito. Pastor, vem a casa minha fare uma preghiera, perché eu estou passando uma luta muito grande. Eu disse, sim, va bene. Eu andrò sim. Farò uma vista a te. E sono andato da solo. Quando sono entrato dentro da casa di quella donna, não era uma casa normal. Não era uma casa normal. Havia tutte le ferramentas que ele faceva lá, a prática da estregoneria. Era coisa terrível de se ver. Ferramenta diabólica, o mantelo del diabo, tudo così sulla parede, coltello, ogni tipo de arma de sacrifício. Mi è fatto vedere 2 vasetti così com sangue umano. Mi è fatto vedere di tutto, guardare tutto, sempre nella cobertura del sangue di Gesù. Perché è così che dice la parola: dovunque tu andrai, terreno sarà tuo. Eu pregai per lei, si manifestou. Allora eu cominciai a perseverar e sostener quella donna. Eu digo, vai haver vitória. Tu deve. La prima cosa che tu devi fare, rinunciare o legame que tu hai com o diabo. É a prima coisa. Ou tu serve a Deus, ou tu serve ao diabo. Pastor, será isso a solução? Sim. Não é por força nem violência. Decisão própria, personal. Vá bem. Pastor, vem a casa minha, outra volta, e meteremos tudo com isto. Uma busta gigante, sono uscito in quella sera con 5 buste di 100, di quella grande così. 120 litri. 120 litri, 5 buste così, portate in chiesa. E lì cominciai a lavorare, a pregare per quella donna. E quella donna che era prigioniera, schiava di Satana, que é fatto tanto mal, é tanta gente, é destruído tanto matrimônio, é fato de tudo, antes sacrifício humano, é participado, cativa, perversa, mas dentro de Leia viva, a fede, dentro de Leia foi o cheiro com a vida. Externo sua era escravo do diabo, mas dentro havia o desitério de uscire. Raabe era uma prostituta, mas voleva uscire com a vida, voleva lasciare com a vida. E na última volta, antes, più o meno 5-6 anos, sono andato no Brasil. Estava na fila della banca, uma dona
me toca sobre a espalda, guardar que era lei. Pastor, como sou feliz, estou tanto ano de Deus, até se eu sou uma missionária. O alvo está talhado. É mais tanto tempo sem se dar fruto. Mas com este ano o alvo é dado tua volta de Pedro, que ele que dava. Com isso tu vou ter que coisa que na tua vida não é finida. Tu pode dar muito de pio e com ele que dava. E Deus delebrei, entrou em quella città per transformar a vida della prostituta Rabi. Jesus, quando estava per essere portato em Gólgota, nel monte, per essere sacrificado, Jesus, guardai Jerusalém me dá lontano e aí dentro. E tuoi figli, Israele, saranno calpestados. Questa città non lasceranno pietra su pietra. Sabe perché, Jerusalém? Perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Jesus visitou Israele. Israele não ha riconosciuto la visitazione del Salvador. Rabi, quando nascoste quelle tue spiglie, lei estava nascondendo due angeli dentro casa. Pode ser que o anjo de Deus está entrando dentro da tua casa, está lá dentro e tu não está vendo. Sabe por quê? Perché ti manca a fede di Dio. Perché ti manca la espiritualidade. Se tu veder bem lá em Mateus 1, tu trovarás o nome della prostituta Rabi insieme ao fianco del nome de Adele, Enoque, Abraão, Sara, Isaac, Jacob e Moisés, nella galeria degli eroi. Deus pode transformar, sim. Deus pode laborar com o improvável. La salvezza di Dio raggiunge a tutti i peccatori. La storia di questa donna ti ensina que nessuno está fora del soprano amor di grazia di Dio. Dio raggiunge a tutti i peccatori. O amor de Deus é um amor incondicional. Rabi era uma dona que era judicada, condenada. E a mão do Senhor era ali para salvar uma prostituta que estava aspettando o tempo della grazia della visitazione. E a sua fede portou lei via de quello logo de tenebre. Dove o pecado é abundado, a graça é sofrabundada. A promessa de Deus é per tutti, estrangeiro, poveri, ricchi, neri, espírita, católico, evangélico, muçulmane, ortodoxo, é per tutti. Rabi era uma estrangeira,
lei aceitou a Deus. Per fede stata aceita da Deus e pelo seu povo. Quando lei nascoste e espia dentro da sua casa, lei estava aceitando Deus de hebreu. É nascosto dentro da sua casa, proteta e espia. Quando Jericó estava atacada e destruída, Raabe estava proteta da Deus. A vida de essa dona ilustra a promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis 12, versículo 1 e 3, que diz: benedirou aquele que te benedirão, maledirou que te maledirá, intessarão, benedito toda a família da terra. Tu lo sabes, podes que tu não hai capito agora, que o Deus de hebreu era junto fino até hoje. Tu appartieni à família real, e que te benedice sarà benedetto, que te maledice sarà maledetto. Tu fai parte della estirpe reale de Cristo. Tu sei, diventou um sacerdote, faz parte della estirpe sacerdotal de Cristo. Estamos vivendo um tempo em que o Espírito de Deus está sofrendo pela quarta parte de questo mundo. Mas a parola é muito clara, a história é muito clara. A domanda é: mas pastor, que coisa successe com Raabe dopo a caduta de Jericó? Bem, estou finalizando. Per tu capire bene o finale della storia di questa prostituta, soltanto lei, la famiglia, stava salvata. Ma non è soltanto. Questa prostituta si sposò, prestate attenzione, questa prostituta chiamata Raabe si sposò a un uomo chiamato Salmão. Matteo 1, versículo 5 e 6. Insieme hanno avuto un figlio di nome Boaz. La prostituta lasciò la prostituzione, si sposò con un uomo chiamato Boaz, in cui il suo nome appare nel libro di Ruth. Boaz è dato un figlio alla prostituta chiamato Obed. Chi sarebbe Obed? Padre di Jessé. Chi è Jessé? Padre di Davide. Chi è Davide? Re di Israele. E se tu veder bem, centenários e centenários de anos dopo, il nome di Raabe appare nella prima pagina del Nuovo Testamento, quando o evangelista apresenta la genealogia di Cristo. E que está lá? Está o nome de uma dona que não é più prostituta, mas soltanto Raabe. Deus entrou na história de quella dona, cambiou a sua história. E Mateus 1, dopo tu vede casa, 1, 5 e 6, não fala più de lei como a prostituta, mas fala de lei como uma que faz parte da genealogia de Cristo. Quando tu prende uma decisão pela tua vida, Deus cambia a tua radiz. Se a tua radiz é radiz de prostituição,
de homossexualismo, de adultério, de fornicação, de tradimento, de vício, Deus cambia a tua história, cambia a tua radiz. Jesus entrou nella história, nella radice di questa donna. Perché? Perché Dio aveva cambiato, trasformato la genealogia di Raab. Dio è tutto, la storia di quella donna, di quella città perversa che era Gerico. Dio ha detto: tu non fai parte più di questa storia, tu farai parte di un'altra storia. La tua genealogia si troverà Abraão, Isaac, Jacó, profeta, homem de Deus, dona de Deus, re de uma prostituta. Dio ha fatto un grande lavoro. Pode achar que tu ancora não hai capito que a tua história depende da te. O cambiamento da tua história depende da te. Tu deve prender uma decisão e deve dizer ao Senhor: Senhor, cambia a minha história, cambia a minha radiz, cambia, Senhor, pelo amor de tu nome. A história de Raab é a história de tanta gente que não digo, mas vem de história difícil, de história familiar dura, e que hoje não sei qual Itália, não por acaso, são pessoas que são venutas a lavorado em lavoro pouco, e que hoje tu trova qui hoje, sabe por quê? Porque Deus entrou na tua história. Amém. Deus entrou na tua história para cambiar a tua genealogia. Entrou na tua história para cambiar a tua vida, transformar a tua vida. Aquilo que Deus é feito na vida de Raab, Deus pode fazer pela tua vida. Basta tu voler, basta tu cercar Deus com tudo do cor. Raab nas costas do espia dentro da sua casa, cioè transformando esse teu espia em duas coisas muito importantes que tu não deve uscire hoje sem cabelo. Com esse teu espia eu posso paragonar a duas coisas importantes: a fé e a ópera. A fé significa um sentimento ou uma decisão que tu prende para haver cambiamento de vida. Para tu prende uma decisão na tua vida é necessário a fé. Pastor, para que serve a ópera? A ópera serve para tu demonstrar que tu és uma nova criatura. Cioè a prática cotidiana. Se tu me diz que tu me serve a Deus e não pratica a lei de Deus na tua vida, tu está enganando esses textos. Aquilo que tu deve fazer com esta cera é renunciar a tua veste velha. Deus vai perder hoje uma veste nova. Deus vai perder hoje um core novo. Deus vai perder hoje uma mente nova. Deus vai perder hoje uma radiz nova. Mas é necessário tu achar, manter o velho de dentro. Bartimeu era cego, mendigante. Quando trovou davante a Jesus, a prima coisa que Bartimeu cego, lasciò indietro, dopo che ha ottenuto la visione, è stato il mantello. Perché il mantello? Perché nel tempo dell'impero romano o mendicante aveva un mantello scritto Pedro, mendicante, per essere riconosciuto da tutti. E così lui si metteva in mezzo alla strada, e così tutti quanti riconoscevano quello mendicante perché portava um capatório tipo così, escrito mendicante. Quando Jesus é dado visione a Bartimeu, lui estrapou com o mantello.
e lasciou per terra, dizendo: não voglio più questa veste vecchia che mi fa tanto soffrire. Può darsi che tu stai portando ancora questo mantello, questo cappatoio vecchio, sta indossando, e tutti quanti vedono come un mendicante, come la prostituta, come quello là che cammina senza un Dio, che non hai conosciuto Dio degli ebrei. E tu devi prendere una decisione. Raabe era uma prostituta. Raabe estava dentro de uma città pagana. Lei viveva insieme ai pagani, increduli, ma Raabe aveva fede. Perché, pastor? Perché Raabe non camminava com o pensiero degli altri. Raabe non credeva nelle voci. Raabe não cercava de fare lo stesso che le persone facevano. Non parlava la stessa lingua. Ci sono persone qui che è troppo facile essere coinvolto. Ci sono persone qui che camminano insieme alla Maria. Tutto che dicono loro credono, tutto che fanno loro fanno. Raabe era diversa. Era prostituta, ma aveva fede, la fede di avere una vita diversa, perché lei desiderava opera nova, vita nova. Se tu vuoi avere vita nova, parola non basta, è necessario pratica, è necessario tu praticare quel desiderio che sta dentro di te. Se tu non cambia, tuo matrimônio não cambia. Tante volte tuo matrimônio está em crise, sabe por quê? Porque tu está cercando um cambiamento da pessoa que tu convive, do teu marido, da tua mulher. Prende a responsabilidade, cambia, tolhe questo modello vecchio e chiede ao Senhor um cambiamento de vida. Não cerca o cambiamento degli altri, cambia tu e Deus fará a ópera. Raabe era uma dona diversa. Estava em Jericó, mas não fazia parte de qual gente. Sabe por quê? Apparteneva a Deus. Na sua genealogia, apparteneva a Deus. Jesus foi entrar dentro da tua casa. E antes ele pediu, vou entrar dentro da tua casa. Basta tu ter, Senhor, entra pela minha casa. E Deus fará. Eu posso pregar para Deus. Eu posso pregar pelo uma árvore que não está dando fruto, mas é uma árvore frutífera. Pode-se que tu não está dando fruto. Pode-se que tu não está dando coisa que tu vê para dar, mas tu sei uma árvore frutífera. Jesus não é uma religião. Jesus é amor. De Gênesis e Apocalipse, tu trovarás o amor de Deus no início e na vida. Alfa e Ômega, princípio e a fim. O amor de Deus é incondicional. E principalmente em questo tempo, o amor de Deus está crescendo. O amor de Deus está visitando o prostituto, homossexual e drogado. Jesus está buscando a porta de que foi ser salvado. A família de Raabe está salvada, porque lei é capito, lei é citata, le parole dei Spiriti entraram dentro della sua casa. Filha, cambia de vida, mas soltanto Cristo pode fare questo miracolo. Amém. Amém. Pregamos, possamos pregar